Quando nós nos deparamos com instalações elétricas, sejam elas residenciais ou prediais, nós nos deparamos com alguns componentes, sejam eles tomadas, lâmpadas, interruptores e entre outros. Nesse vídeo nós vamos falar de um interruptor bastante simples, a forma como ele é instalado, mas bastante complexo na parte de você entender como ele funciona. Nós vamos falar do interruptor em paralelo ou também chamado de interruptor three-way. Nesse tipo de interruptor, você tem um aqui no início da escada, você pode ter um aqui no final da escada. Você pode vir por aqui, acender esse aqui, e no final da escada você apagar a mesma lâmpada com outro interruptor. Basicamente, esses interruptores eles estão em paralelo entre si. Então, a dinâmica desse vídeo vai ser a seguinte. Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês como é realizada a instalação. Ou seja, se você pega um interruptor aqui e outro interruptor aqui, como você vai ligar eles dessa forma. Como eu não tenho dois interruptores em paralelo aqui em casa, eu vou demonstrar ali no notebook. E na segunda parte do vídeo, eu vou fazer uma espécie de gambiarra aqui com vocês, onde eu vou utilizar alguns fios e alguns parafusos e vou montar uma espécie de interruptor em paralelo para demonstrar como ele funciona por dentro. Pois quando nós abrimos um interruptor em si, nós vamos ter aquelas entradas e tal, mas só que fica difícil de entender como a mecânica dele funciona. Então eu vou trazer para vocês basicamente um interruptor feito na forma aqui de uma gambiarra. Lembrando que caso você tente fazer ele em casa, você deve tomar os devidos cuidados. Você tem que usar uma bota ou então um calçado que seja feito de borracha. Você não deve triscar nas conexões, ou seja, porque alguns fios eles vão estar energizados e desencapados. Então tem que ter bastante cuidado para não tomar nenhum choque. Então, sem mais delongas, nós vamos agora ali para a tela do computador, onde eu vou falar um pouco do tipo de instalação do three-way. Passa essa mão. Vamos ainda mais. Vamos para a primeira parte do vídeo. Nessa parte, basicamente, eu vou explicar como funciona o sistema de ligação aqui do interruptor em paralelo. Basicamente, nós teremos a rede principal, ou seja, nós temos aqui o fase, nós temos aqui o neutro e essa rede aqui é por onde passa basicamente o nosso circuito principal de energia. Para isso, nós vamos basicamente pegar dois fios de início. Nós vamos pegar um fase aqui e o neutro. O fase nós vamos levar aqui para um dos interruptores em paralelo e vamos ligar aqui nessa extremidade principal, ou seja, exatamente no pino central. Lembrando que nós estamos vendo aqui a parte de trás dos interruptores. E o segundo fio, ou seja, o neutro, ele vai aqui para a lâmpada. Depois nós vamos para as outras partes, ou seja, o retorno. Nós teremos dois retornos, o retorno 1 e o retorno 2. O retorno 1 basicamente ele vai passar aqui da primeira extremidade e vai ali para a primeira extremidade do outro interruptor. E depois o outro retorno, o retorno 1, ele vai sair dessa segunda extremidade e vai ali para a segunda extremidade do interruptor. Eu sei que nesses esquemas eles apresentam aqui dessa forma, mas nós temos que nos atentar para quando nós formos ligar na forma convencional, ou seja, na forma dos fios, nós temos que colocar esses retornos aqui de uma forma cruzada. Ou seja, quando nós fizermos isso, nós vamos colocar de uma forma cruzada e você vai entender mais ou menos quando eu for explicar ali a gambiarra que eu fiz. Depois nós vamos aqui para o outro retorno, que é o retorno de fase. Ele vai sair aqui desse pino central do segundo interruptor e vai aqui direto para a lâmpada. A partir disso nós podemos ligar e desligar a lâmpada aqui nesses interruptores, no primeiro ou no segundo. E nós podemos ligar nesse aqui e apagar nesse. Nós podemos ligar nesse aqui e depois apagar nesse aqui. E tem diversas possibilidades. Depois dessa breve explicação, nós vamos agora ali para a parte prática do vídeo, onde nós vamos pegar e nós vamos montar um interruptor three-way na forma de uma gambiarra. Então vamos lá. Para realizar a nossa gambiarra envolvendo um interruptor three-way, nós vamos precisar de algumas ferramentas. A primeira ferramenta que nós vamos utilizar vai ser alguns parafusos. Você pode colocar qualquer parafuso caso você for fazer em casa. Lembre-se, bastante cuidado. Mas eu digo para vocês, se forem colocar os parafusos, tem que ser daqueles que conduzem eletricidade. Lembrando que eu deixei aqui também uma fita isolante, mas nós acabamos nos esquecendo e não isolando as conexões da forma adequada. Ficou algo ali bastante exposto, mas nós não levamos nenhum choque. E para parafusar e fazer algumas conexões,
e alguns serviços finos, nós utilizamos ali uma chave de fenda e uma daquelas faquinhas de mesa clássica que você encontra em qualquer cozinha. Depois, para fazer as conexões, fazer os circuitos, nós utilizamos ali alguns fios e um plug de tomada. Depois disso, para isolar completamente o nosso circuito e evitar curtos-circuitos e outros problemas, nós utilizamos uma madeira, pois a madeira ela é isolante. Lembrando que a madeira... Vai passar. Sai que ela vai passar a luz. Cabelo, será? Lembrando que a madeira ela deve estar completamente seca. Se ela estiver úmida ou então molhada, corre o risco de curtos-circuitos. E para realizar as perfurações, nós utilizamos ali uma furadeira. De início, nós pensamos o seguinte: nós vamos fazer ali um furo grande ali com aquela broca e vamos colocar o bocal em pé e a lâmpada em pezinha. Bem bonitinho, um projeto bem completo, mas só que para isso o fio teria que passar por baixo da tábua. No entanto, nós pensamos o seguinte: o fio vai passar por debaixo da tábua, vão pensar que é fake. Vocês devem estar dizendo: mas você está sendo muito radical, nós não iríamos pensar isso. Claro que não, você não ia pensar, mas só que existe algumas pessoas que elas acabam acreditando assim em teorias da conspiração, acham que tudo é fake. Inclusive, alguns pensam que a Terra é plana. Eu fiz um vídeo recentemente onde Eratóstenes calculou o raio da Terra utilizando a sombra de uma vareta. E foram alguns terraplanistas ali nos comentários dizer que a Terra era plana, que eu estava errado e que esse argumento tinha sido derrubado muito e muito tempo atrás. Eu sei que isso parece piada, mas eu vou deixar aqui o link no card para você visualizar e assistir depois. Continuando o nosso experimento, nós decidimos não passar o fio por debaixo da tábua e nós deixamos ele solto. O primeiro passo que nós fizemos foi marcar exatamente 6 furos. Esses 6 furos foram marcados. Nós vamos realizar exatamente 6 furos. Serão um furo aqui e 4 furos assim, bem paralelos um com o outro. Então nós vamos fazer isso, pois será basicamente a mecânica do interruptor em paralelo. Em seguida nós vamos usar 2 fios. Nós pegamos 2 fios de cores distintas para ficar mais fácil o entendimento. Nós vamos colocar eles na diagonal, exatamente como está mostrando ali no vídeo, exatamente assim na diagonal, nos pregos que nós colocamos em paralelos. Façam dessa forma, pois fica bastante simples. Depois nós vamos utilizar aqui umas conexões verdes. Lembram que essas conexões, elas serão basicamente os nossos interruptores e elas estarão móveis. Elas vão mover para um lado e para o outro, como eu estou mostrando aí no vídeo. E esse fio amarelo que eu coloquei na extremidade, ele vai servir basicamente para conectar ali na lâmpada e fechar o circuito. Aí você deve estar dizendo: mas nós vamos precisar de energia no circuito. Para isso nós vamos utilizar um plug de tomada com uns fios ali. Então nós vamos encaixar numa extremidade e vamos encaixar na outra extremidade ali no bocal da lâmpada. Então nós vamos fechar o circuito e ali no fio verde e no fio amarelo nós vamos conectar ali no bocal e vamos fechar o nosso circuito. Em seguida nós vamos inserir a lâmpada ali no bocal e vamos testar se o nosso circuito realmente funciona. Vai dar merda, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Desculpe desapontá-los, mas acabou não explodindo. Então nós vamos realizar aqui os testes. Como podemos ver, nós temos uns interruptores ali. Vocês imaginem que esse interruptor que está na direita vai ser basicamente a base aqui da escada. E o outro interruptor vai ser ali o topo da escada. Eu falo escada, pois esses interruptores são bastante utilizados em escada. Você acende ali embaixo e apaga ali quando você termina de subir o lance de escadas. Então vai ser o seguinte: nós vamos fechar o circuito aqui embaixo e a lâmpada ela vai acender. Quando nós chegarmos aqui no topo da escada, ou seja, ali no outro interruptor, nós podemos apertar nele de novo e o circuito ele vai abrir e a lâmpada ela vai apagar. Agora nós vamos fazer o seguinte: se nós viermos aqui por esse lado, ou seja, do topo da escada, nós podemos fechar de novo o circuito. Quando nós chegarmos aqui embaixo, nós podemos abrir e a lâmpada ela vai acender e vai apagar novamente. Vocês devem estar dizendo: sim, mas como esse circuito ele vai funcionar? Qual é a mecânica dele? Vai funcionar da seguinte forma: a corrente ela vai passar ali pelo fio verde, como podemos ver no vídeo, e ela vai em seguida ali para o fio amarelo. Como o circuito ele está aberto, acaba que a corrente ela não consegue passar e a lâmpada continua apagada. Quando nós fechamos ali o circuito na outra extremidade, ou seja, no topo da escada, o circuito ele vai fechar e a lâmpada vai acender. Depois, se nós pegarmos e nós apagarmos ali a lâmpada usando aquele circuito ali que eu chamo do topo da escada, para ficar mais didático de explicar, nós podemos ver que a corrente ela passa ali pelo fio verde, vai para o amarelo e fica parada. Mas só que quando nós pegamos e nós mexemos nessa chave aqui que fica exatamente na base da escada, nós movimentamos ela e agora a corrente ela vai passar ali pelo fio preto.
Com base nessa mecânica de abre e fecha, fecha e abre, a lâmpada ela pode acender e pode apagar em interruptores diferentes. Com base nessa mecânica bem simples, nós podemos acender e apagar a lâmpada dos dois interruptores, tanto aqui embaixo como ali em cima. E também nós podemos acender aqui embaixo, apagar ali em cima. Nós podemos acender ali em cima e apagar aqui embaixo. Fica algo bastante simples e bastante eficaz. Esse tipo de interruptor só perde para onde tem sensores, porque os sensores eles são mais complexos e onde a pessoa passa, acaba que o sensor detecta e ele acende a luz e apaga de acordo com a necessidade. Eu espero que tenham gostado do vídeo, lembrando que nós temos aqui no canal também um curso gratuito de AutoCAD, Cálculo 1, Cálculo 2, Álgebra Vetorial, Geometria Analítica e muitos outros. Visite nossas playlists e aproveite. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado e nos vemos em breve. Até mais!